Fala pessoal! Mais um vídeo aqui, eu sei que é polêmico esse vídeo, né meu amor? Mas nós vamos explicar e compartilhar com vocês qual foi a nossa experiência, tá pessoal? Então assim, pode ser que vocês não vieram pra cá ainda, ou tem muita gente que já nos acompanha, que é daqui de Portugal mesmo, e já vivenciou a mesma experiência que a nossa, ou não. Mas nós vamos compartilhar aqui com vocês para poder mostrar aquilo que na maioria das vezes acontece com muita gente aqui. Não só os brasileiros, os imigrantes, mas também com as próprias pessoas aqui de Portugal, né? Os portugueses, não é isso? E como vocês viram aí, né, no vídeo anterior, né, que a gente fala aí, né, da chegada da residência, né, da Denise. Se você não viu o vídeo, vale a pena ver. E eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Para quem quiser conferir, dá uma conferida lá no vídeo. E nesse vídeo a gente fala sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, né? Foi. Isso aí. Então a gente vai trazer esse assunto para você aí. Fica no vídeo até o final e bora lá pro vídeo? Pessoal, a gente tinha outro vídeo aqui do canal, né? Que a gente compartilhou algumas experiências e uma das manutenções que nós tivemos com o nosso carro. Para quem chegou agora, a gente está falando de um carro nosso que nós compramos quando nós chegamos aqui, né? Depois de uns 3 meses, né? A gente já comprou. E tem mais ou menos 1 ano e meio que a gente está com esse carro, correto? Isso. E nesse tempo de 1 ano e meio, ele apresentou 2 situações pra gente. A primeira foi uma manutenção periódica que a gente teve que fazer, né? Questão de troca de óleo, né? Fio de combustível, fio de ar. isso. E juntamente com uma descarbonização que eu tive que fazer no motor, né? Então, sim. foi um gastozinho que tem vídeo aqui no canal também que a gente fala sobre isso, tá? Vou deixar aqui também pra vocês. E agora a gente teve que dar outra manutenção. E nós vamos explicar pra vocês o porquê que tivemos dessa manutenção, né, amor? Pela segunda vez. Isso. Então, pessoal, o que aconteceu? Em outro vídeo a gente acabou compartilhando com vocês sobre a manutenção que a gente teve que fazer, essa periódica, logo depois que a gente comprou um carro, né? Uns meses depois. E essa segunda que a gente foi fazer foi por conta de todo ano o carro tem inspeção, correto? E o Theo foi lá antes de vencer a inspeção e levou o carro para ver o que precisava realmente ser feito ou não. E ali, como eles te dão um laudo, fica realmente estabelecido o que precisa mudar e o que tá bem ainda para rodar. E eu falei com ele, então não vamos mexer no carro ainda, vamos passar primeiro por essa vistoria para depois ver o que vai acusar nessa vistoria como negativo para a gente poder mexer só naquilo que realmente é necessário. Porque não é nossa prioridade trocar de carro e nem gastar muito dinheiro com o carro. Porque a gente pensou assim, gente, é o seguinte, vou levar para a vistoria, vou dar uma manutenção antes de ir para a vistoria. Chegar na vistoria, constar mais uma coisa, eu vou ter que parar para a manutenção de novo. Então a gente falou assim, vamos levar na vistoria, o que ser constatado lá, a gente vai fazer no carro, entendeu? Exatamente, porque ia economizar tempo e dinheiro, né, pessoal? Isso. E aí, é assim que nós fizemos. Em um vídeo passado, nós comentamos que é de costume aqui do pessoal, né? Muitas vezes quando tem que dar uma manutenção mais aprofundada e gastar um pouco mais, prefere não dar essa manutenção e trocar o carro, prefere não mexer. E nos comentários, né, em alguns comentários lá desse vídeo, que a gente comentou sobre isso, sobre o costume do pessoal aqui, porque a viabilidade do carro, tem carros baratos aqui de 2 salários, de 1,5 salário, você consegue encontrar um carro por esse valor, mais antigo, né, mais usado, mas você consegue, que anda, ótimo, anda o carro, você consegue encontrar, entendeu? Dá para uso, você consegue encontrar. E a gente falou sobre essa questão de troca e as pessoas falaram que não é assim, que não funciona assim. Então a gente veio trazer a nossa experiência que muitas pessoas até nos aconselharam a trocar o carro, né? E não fazer a manutenção, porque depois que a gente saiu de lá da vistoria e pegou o laudo que realmente precisava fazer, ser feito, né? Então a gente falou, agora o orçamento vai ficar um pouco maior, vamos colocar na balança, não foi? Para ver o quanto que a gente vai gastar, quanto que a gente já gastou nesse carro e por quanto a gente comprou, né? Para juntar esse cálculo, ver quanto que vai dar e chegar a uma conclusão seguinte, vamos ficar com o carro e por quanto tempo, né? Porque esse dinheiro ele vai, né? Vai nos dar mais tempo, né? Vamos colocar um dinheiro ali para nos dar mais 1 ano, mais 2 anos. Ou não, a gente vai colocar esse dinheiro nesse carro, mas a gente não vai ficar tanto tempo com o carro. Então a gente tem que colocar na balança para ver se realmente vale a pena fazer o quê? Trocar
ou realmente fazer a manutenção que é necessária. Chegando lá no mecânico, eu fui falando algumas coisinhas que o carro vinha apresentando, né? Fora ainda o que foi apresentado lá na inspeção, né? Postou na inspeção. Isso. Aí ele foi e falou, ó, vou fazer uma avaliação. Eu falei, beleza, faz uma avaliação aí. No fim, teve uma surpresa que o valor, né, foi assim, não foi o que a gente esperava gastar. Exatamente. Nem de perto. Nem de perto. Aí ficou aquela interrogação, né? Vamos dizer assim, na nossa mente. E aí, vamos dar a manutenção ou, né, vamos procurar um novo carro, né? É, porque assim, o nosso carro não foi para oficina de guincho. Ele foi funcionando. Então, por isso que eu falei com o Theo. Vamos deixar lá para fazer a avaliação de quanto que vai custar. Beleza? E depois a gente vai avaliar se realmente vale a pena. Foi aonde que ele deu, né, mais ou menos um orçamento de quanto que ficava. Nós vamos deixar para vocês aí na telinha, peraí. Quanto que ficava o orçamento que eu falei, não tem como. Vamos começar a olhar nos grupos. Porque olha só, vamos colocar aqui na tela para vocês qual é o valor mais ou menos que tem aqui nos Facebooks grupos. De 500 euros até 500 euros de carro. Também tem grupos, né? Até de 1.000 euros, carros que você coloca lá, né? Carros até 1.000 euros, carros até 2.000 euros. Tá vendo, pessoal? A quantidade que tá passando aí na telinha de opções de carros que tem, carros funcionando. Então, pessoal, vamos lá. Você achou um carro legal, de 500 a 1.500 euros, vamos dizer que até 2.000 euros. Vai lá e pega um mecânico da sua confiança, que muita gente faz isso, que coloca lá assim, geralmente nos anúncios, né? Traga mecânico, traga o seu mecânico, né, para avaliar o carro. Então, o seu mecânico de confiança vai lá avaliar o carro, dá uma olhada, fala, a única coisa que tem que fazer aqui é troca de fio, troca de ar, uma coisa simples, troca de óleo. Beleza, dá para você comprar o carro. Por quê? Porque o carro tá funcionando, tá tudo ok, né? Então, você vai trocar o carro, vamos dizer assim, logicamente, por um carro no valor mais ou menos, né, baixo ali que você quer utilizar, sem ter surpresas levando o mecânico, sem nenhum gasto a mais. Vocês viram aí os valores que mais ou menos nós mostramos para vocês, né, de carros, né, de modelos, de opções, de preços. E agora olha o valor do orçamento que nos foi dado lá do nosso querido mecânico. E aí? Viu aí? Não é quase um carro novo? É isso aí. É algo de se pensar, né? Tem que botar muito na balança aí, ou, né, faz a manutenção, que é uma manutenção que vai durar aí mais um ano, né? E aqui, assim, é outra realidade, porque isso não existe lá no Brasil. Com 2 salários, né, ou 3 salários mais ou menos mínimos, você compra um carro? É difícil. É difícil, entende? Então, assim, deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião. Olhando carros mais ou menos desses valores aí, com o mecânico, onde você não tá pegando, vamos dizer assim, né, uma coisa que você vai ter que logo daqui 2, 3 meses mexer com o carro, né, ele assegurando você que tá legal o carro, e o valor de fazer uma manutenção no seu carro para deixar também, ó. Então, deixa aqui nos comentários o que você faria. Você consertaria o carro nessa situação? Ou você pegaria um carro novo? Porque aí ficou balançado, né? Porque, né, pode ser que você encontre duas opções. As duas opções são boas. Tanto para você que não chegou aqui ainda, quanto para você que já tá aqui ainda. E você que já tá aqui ainda, já passou por uma situação dessa? De ter que opinar, tipo, ou deixa o carro, né, parado, né? Melhor, ou deixa o carro passar para frente para outra pessoa, que às vezes até o mecânico pega o teu carro, sabia? Teve essa situação também, né? Que às vezes o mecânico aqui pega o teu carro, às vezes tem carro para vender ele mesmo e fala, não, eu pego o seu carro por tanto e vendo esse meu por tanto. Acontece muito isso aqui, gente. Mecânicos que tem 3, 4, 5, às vezes até um galpão de carro que ele deixa ali e as pessoas vão trocando e é o trabalho dele, faz parte do trabalho dele, né? Do portfólio dele, né? Não só consertar carro, mas também fazer essas trocas, né? Então, deixa aí pra gente nos comentários qual que é a sua opinião, o que você faria. Vale a pena lembrar, pessoal, que né, o nosso carro, né, quando a gente comprou o carro, né, ele ficou aí mais ou menos, vamos dizer assim, quase um ano aí sem dar nenhum tipo de manutenção, entendeu? Foi. Né? Foi quase um ano sem dar nenhum tipo de manutenção. Então, vale a pena você pesquisar, conferir, né, direitinho, para ver se você, né, às vezes você acha uma possibilidade dessa, né? Porque muita gente vai chegar assim e vai falar assim, ah, mas eu comprei o carro, com um mês deu problema.
Sim, mas né, tem essa situação igual a nossa. A gente comprou nosso carro e ficou quase um ano sem dar nenhum tipo de problema. Também a gente avaliou, né? Que enquanto os Isso. donos tinham, era o único dono, onde o carro ficava em garagem. Então tudo isso conta também, né? Conta muito. Então por isso que a gente fala, dependendo da manutenção que você vai dar no carro, vale a pena trocar? Entendeu? Aí você tem que botar na balança. Porque, só vamos supor aqui, gente, vou gastar 1.000 euros no carro, eu dei 1.000 euros no meu carro. E aí, vai valorizar o gasto no carro? Ou você vai falar assim, não, eu vou gastar no carro porque eu já conheço o carro, vou gastar nele porque eu já conheço e ele vai dar a manutenção só daqui a mais X tempo. Então, assim, algo muito a se pensar. E também é um agravante, porque essa foi uma das situações que a gente também colocou na balança. Tá, Isso. quanto é o nosso carro, qual o ano que é o nosso carro, qual o modelo direitinho é o nosso carro, agora vamos pesquisar na internet quanto tá valendo o nosso carro. Isso. Porque se eu precisar vender, tá, quanto que eu tenho na mão? Aí vem outra decepção, né? Por quê? Porque vamos deixar também aqui na descrição pra vocês o valor que nós gastamos em um ano com o carro, tá? Que foi essa manutençãozinha, né? Pequena, vamos dizer assim, né? Barata, porque a gente teve que fazer. E dentro de um ano, quanto a gente gastou com combustível, com documentação, tem tudo pra você falar, vou pegar um carro, tá? Quanto que eu vou gastar no primeiro ano? Você tem que estar ciente mais ou menos, com o pezinho no chão, né? E aí nós estamos aí compartilhando nossa experiência que foi muito boa, porque a gente pegou um carro de procedência boa, tá bom? Encontramos um carro de procedência boa com preço não baratinho, mas um preço médio, que ao longo prazo nos deu mais lucro do que prejuízo, ok? Agora, nesse segundo ano, que a gente está passando já pela segunda inspeção, agora a gente já tem que parar e pensar, poxa, pera lá, o que a gente vai fazer? Vamos ficar mais tempo? Quanto o carro vale? Se a gente colocar esse dinheiro, que vocês viram aí, né? Mais o valor do carro, que tá lá, quanto que vale o nosso carro? Quanto é que eu vou conseguir passar esse carro? Eu tô perdendo ou eu tô ganhando? E se ele der algum problema nesse um ano? Vai valer mesmo a pena? A gente começou a se questionar mesmo se realmente a gente ficaria com o nosso Pikachu. E foi onde que a gente falou assim, não, vamos abrir mais oportunidades para ver outras áreas, né? E foi onde a gente decidiu olhar outros carros. Não foi, amor? Foi. Aí começou assim, né? De olhar todo dia, Facebook, OLX. A maratona. Nossa, tiramos aí 4 dias, pessoal. A gente foi olhar pessoalmente os carros, né? E foi assim, gente. Ficamos um tempo na rede social. A gente começou a olhar ali até um valor até de 1.500 euros, né? Até 2.000 a gente conseguia, né? Tá aí. Dentro do nosso orçamento. Isso. Tá dentro do nosso orçamento e começamos a pesquisar. E por incrível que pareça, tava difícil, tá? O carro era lindo, né? Nossa, gente, na fotografia, cada carro lindo, Isso. maravilhoso. Aí quando a gente ia pessoalmente, vou falar a verdade, pessoal, assim, por isso que a gente fala que você tem que avaliar, por causa que dependendo do carro que você tá, igual o nosso carro. Tá, é um carrinho velho, né, 99, tal, mas só que, por exemplo, assim, você olhar o estado em si do carro, de uso, pelos estados que a gente viu e pelo valor que estava pedindo no carro, no estado que a gente viu, a gente falou assim, a gente vai ter que rever e pensar muito, recalcular isso aí. E foi quando a gente tomou, né, essa decisão, né, meu amor? Exatamente. Vamos dar um exemplo para vocês aqui. O nosso carro é de 99. Isso. Só que o estado de uso dele, né, estofado, tudo, tá muito conservado. painel, é como se fosse um carro de 2010. Assim, o mínimo, alguns detalhezinhos só de uso tem assim praticamente novo. Quando a gente ia sair, vamos olhar um carro um pouco mais de ano novo, né? Tudo funcionando também, né, meu amor? Rapidinho. Tudo funcionando também, ar-condicionado, ar quente, direção, tudo funcionando direitinho nosso. Isso, tudo funcionando. Quando a gente ia olhar o carro, que a gente queria olhar com um aninho mais, né, acima, né? Já que a gente tá no 99, vamos passar pro 2005, vamos passar pro 2010 devagarzinho, né? Vamos ver as possibilidades. Poxa, chama aqui com preço bacana, num ano legal, né? Mais acima. E a gente ia selecionando, depois a gente ia entrando em contato pra ver se estava disponível e a gente fez tipo assim, agora quando tiver uns 10 carros pra gente olhar, a gente sai num dia só pra olhar. E foi o que a gente fez. Olhamos em bastante grupos e páginas e tal, conversamos e conseguimos. Uma quantidade legal de carro foi os dias que a gente se organizou pra poder olhar. Pessoal, só decepção. Os carros, né, de anos acima do nosso, estavam destruídos, não só por fora, mas por dentro. Mas vocês não viram na foto? Não! Na foto pegava só o ângulo bom. O ângulo ruim. E a gente perguntava, né? Como é que tá o carro? Não, o estado tá excelente, pode vir ver. Precisa fazer alguma coisa no carro, né? De conserto estético ou de mecânica. Não, o carro está tudo ok.
Então, pessoal, calma, porque assim, tá difícil achar um carro bom e barato. Então você vai ter que pesquisar, vai ter que ter paciência. Tem tudo isso também, não é chegar aqui e falar, vamos comprar um carro de 500 euros, de 1.000 euros e vai ser fácil. Não, porque todo mundo tá procurando a mesma coisa que Essa é uma você. questão de sorte mesmo. Exatamente, tá todo mundo procurando mais do mesmo. Isso. Então, quando a gente começou a se deparar com isso, a gente ia aumentando os anos do carro, pra gente poder olhar e falar, não, vamos aumentar um pouco mais, assim, entre 1.500 e 2.000, vamos aumentar um pouco para 2.500, né, porque às vezes é o preço, não mudava nada. Sim. O preço aumentava, mas as condições do carro eram iguais ou piores. E eu falei assim, poxa, trocar um carro que a gente tem, que nos proporciona um conforto interior e uma segurança de mecânica, pelo preço que a gente está, não estamos achando. Foi onde a gente viu, olhamos essas possibilidades, olhamos o mercado, saímos para pesquisar e falei, poxa, não realmente está valendo a pena. Mas se você, pensa assim, tivesse encontrado um carro dentro da faixa etária que cabe no seu orçamento de 2.000, pensa aí, mas estivesse realmente batendo assim, as condições de uso pro ano do carro e a estrutura por fora estivesse também legal, você não trocaria? Não, sim, na hora. Assim, tipo assim, a expectativa era muita. A gente olhava assim, nossa, conseguimos achar o carro. Quando chegava era decepção, era muito assim, era muito detalhe, gente, muito detalhe mesmo, era muita coisa. E a gente pensava assim, pô, vamos investir a mais, vamos colocar um dinheiro a mais, né? E ter que, tipo assim, passar por uma situação complicada e não ser do nosso agrado também, então acho que não valeria a pena. Exatamente, a gente nem teve a possibilidade assim de chamar o mecânico, porque quando você vai chamar o mecânico, você gostou do carro, Isso. você só quer ver a mecânica agora por dentro, porque ele entende, e todo o resto pra você já aprovou, mas nem nesse ponto chegou de chamar o mecânico, porque nenhum prestou, mas tá tudo bem. Então assim, o que a gente definiu, né? Chegamos à conclusão que dentro do nosso orçamento, pra gente não ter mais surpresas ao decorrer dos meses e chegando aí um ano, que a gente optou em ficar com o nosso carro. Isso. Exatamente. Por mais que ele, tá vendo? Ficou nesse valor aí de orçamento, né? E fora o seguro, né? Que a gente vai pagar dentro desse ano também, né? E a documentação, que a gente já iniciou pagando também para fazer vistoria, né? Então, assim, a gente dentro das nossas condições financeiras, o que encaixa é ficar com o nosso carro. Isso. Que está nos trazendo um conforto, uma segurança e um custo, né, mensal baseado no ano, a médio e longo prazo de um ano, vai nos trazer mais tranquilidade, ficar com ele, entendeu? Mas tem muita gente que passa por uma situação dessa e não chega numa conclusão como essa que nós chegamos, por quê? Porque quando vai procurar, muitas vezes acha o preço bom. É o nosso caso, se a gente achasse, a gente ia fazer negócio, entendeu? Na hora. E a gente, tipo assim, foi tanta questão assim de... Porque a gente gasta com deslocamento, a gente gasta com alimentação fora, né? Porque a gente tá rodando. E a gente ficou 3 dias, né, irmão? Uns 3 a 4 dias, se não me engano. O dia inteiro. Foi olhando todos os dias, se deslocando e tal. E a gente viu que o custo, tipo assim, de estar olhando já tava ficando um pouquinho salgadinho. Então, a gente teve que tomar uma decisão. Exatamente. Então, e rápido, porque tudo é cálculo aqui, pessoal. Eu acho que se você se deslocou do seu país, saiu do seu país, tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo. Eu acho que você tem que chegar na sua meta logo, porque, querendo ou não, a gente nunca sabe do dia da manhã. Então, a gente tem que se planejar mesmo. É o nosso pensamento. Tem pessoas que pensam da forma? Tem. Eu concordo, claro, que cada um tem o seu jeito de pensar. Mas o nosso é assim. Então, só atualizando vocês, né, porque nosso carro não estava passando bem de saúde em alguns meses aí, né, e aí a gente conseguiu colocar essa questão em dia e trazendo para vocês, né, atualizações de quanto que nós gastamos, qual é a decisão, por que foi essa decisão. E para você que está aqui no país e se de certa forma passar por uma situação dessa, a gente compartilhou por conta disso, para você, né, poder medir aí a questão da nossa experiência, para você também fazer uma média de cálculo assim, para você conseguir chegar na melhor decisão. E para você que está vindo aqui para o país, né, muitos casos, né, das pessoas que vêm para cá precisam-se de um carro e de início tem que ser um carro com valor mais barato, entendeu? Pesquisa, tenha paciência, entra nos grupos de Facebook, dá sempre uma olhada, porque de vez em quando aparece assim, né, às vezes um senhorzinho que quer vender aquele carro de garagem da esposa, né, ou dele mesmo. Acontece caso, né? Pode ser que você consiga, tá bom? E para você, né, que não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, vem acompanhar a gente aí, você vê que a gente tem compartilhado aqui nossas experiências, tá? Acompanha a gente e
Se você gostou do vídeo também, deixa aquele like que ajuda bastante, tá? Que aí o YouTube leva nosso conteúdo para o maior número de pessoas possível. E para você que já nos assiste, já nos acompanha desde o início, o nosso muito obrigado também por estar até aqui no final desse vídeo, tá? E sei que nós estamos um pouquinho sumidinhos aqui do YouTube, né? Não estamos conseguindo, né, fazer com tanta frequência os vídeos, mas aos poucos a gente está compartilhando aquilo que realmente é relevante para vocês, na imigração de vocês. Porque assim, tem muita coisa acontecendo, mas a gente está qualificando aquilo que realmente, de início, é relevante para a imigração de vocês, que vai ajudar vocês, que vai levar vocês, né, a um pensamento mais rápido, mais assertivo, mais objetivo, tá bom? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!